Vamos agora realizar uma demo, o incrível mundo das views no ASP.NET MVC Core. Voltando ao nosso projeto no Visual Studio, lembre que só temos 3 pastas, né? Controllers, Models e Views. E aqui é onde nós vamos explorar a nossa demo. Temos uma pasta Home. A pasta Home significa que ela é a pasta das views da controller Home. Ok. E se você tivesse outra controller, pedidos, clientes, filmes, etc. Cada controller teria uma pasta onde você guarda as views dessa controller. Lembrando que quando você tem a view dentro de uma pasta com o nome de uma controller, uma outra controller não conseguiria naturalmente acessar a view que não seja dela. Isso é uma convenção do ASP.NET MVC. E uma vez que o nome Home é o que vale, o controller é apenas uma terminação, a pasta Home fica com esse nome, assim como você teria pedidos controller com a pasta pedido e etc. Dentro da Shared nós temos tudo aquilo que vai ser compartilhado com toda a aplicação. Então aqui dentro de Shared não tem dono, qualquer um pode acessar o que está aqui contido. Vamos primeiro falar da View Start e da View Imports, que estão aqui na raiz da pasta Views. A View Start é uma view muito simples. Ela contém apenas uma definição de qual que vai ser o seu layout. Então, como você tem um layout HTML, você vai usar uma view de layout para apresentar esse seu design que você vai usar na sua aplicação. E você pode ter mais de um layout. Então, se você tem, por exemplo, um layout que muda conforme o módulo ou alguma coisa assim, você pode ter diversos layouts. Inclusive aqui você poderia fazer uma codificação, por exemplo, if tal situação, escolhe um layout ou escolhe outro. Aí você poderia fazer isso para validar conforme o módulo ou conforme uma variável local ou qualquer coisa assim. No mais, o layout aqui serve para dizer então que o padrão é layout. Se você quiser mudar o layout de uma view, você não precisa seguir diretamente por aqui. Qualquer view, por exemplo, vamos pegar index aqui. Qualquer view que se você declarar aqui a propriedade layout e setar qual vai ser, no caso, o layout que você vai usar, você pode escolher então o layout diretamente para uma view específica. A questão de fazer uma programação aqui para escolher seria só para deixar isso de forma dinâmica acertada, mas toda view pode eleger a sua própria view de layout. Falando da própria view de layout, ela está aqui, ok? Abrindo aqui a view de layout, nós temos aqui uma estrutura HTML inteira. Isso aqui vai ser o layout principal da sua aplicação. Então você tem toda a descrição do HTML, você tem aqui os metas, você tem o título, você tem os links para arquivos CSS e JavaScript. Aqui nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Aqui nós temos o body, que seria o corpo, né, desse layout. No header, dentro desse body, nós temos aquilo que define o menu. Aquele menu horizontal, onde ficam os itens da sua aplicação. Aqui embaixo nós temos um container, que seria o quê? A parte principal da sua aplicação, que é onde as demais views vão aparecer. Note então que nós temos aqui um render body. O render body, o que é? É a chamada que vai fazer, por exemplo, a sua view index ser renderizada dentro desse layout. Então, tudo que tem na index vai ser renderizado como se fosse aqui dentro. Todo o que está aqui fora continua dentro da layout. Você não precisa ficar repetindo esse código então, em todas as suas views. É uma forma inteligente de você ter aí uma layout mestre ou N layout mestres, conforme for a sua necessidade. Aqui nós temos o footer, que seria o rodapé da aplicação. E aqui nós temos mais scripts, no caso JavaScript. O ideal é que o JavaScript sempre fique ao final do HTML, para que a sua renderização no browser seja mais rápida, o cliente fica menos tempo esperando aparecer alguma coisa
na frente dele. E no finalzinho de tudo, nós temos a render section. Então, repare, nós temos o render body e o render section. O render section é assim, por exemplo, a sua index dentro da home tem uma execução de script, JavaScript. Só que as definições de jQuery, etc., estão na layout. Se a index for executar alguma coisa JavaScript que depende de jQuery, dependendo do momento, vai ser executado antes mesmo do jQuery estar disponível via layout. Então, o que acontece? Tudo que é definido para ser executado via JavaScript em qualquer view, que não seja a layout, é executado aqui. Então, obrigatoriamente, para chegar até esse ponto, você já tem que ter disponível qualquer script, JavaScript. Então, você não gera uma dependência que acaba quebrando, ok? É somente para isso, para que você execute os scripts após qualquer dependência. Isso é uma solução inteligente também, porque evita dor de cabeça e evita a gente ter que ficar repetindo, né, as dependências. Então, você não precisa jogar aqui novamente a definição do jQuery dentro da index, porque o jQuery já está disponível para a aplicação toda, que depende da layout. Basta você esperar o arquivo estar disponível para você poder executar seu script. Nós vamos construir uma aplicação MVC do zero. Então, todos esses detalhes que você está vendo aqui vai ser falado mais para frente e você vai entender a cada detalhe o porquê que a Microsoft disponibiliza tanta ferramenta, né, tanto recurso para a parte das views. Então, voltando agora, falamos do layout, vamos falar da View Imports. A View Imports é também uma view muito simples e ela tem, como o nome diz, a missão de importar algumas coisas. Por exemplo, ela vai importar aqui os seus modelos, o seu namespace. Por quê? Porque tudo que acontece dentro das views tem que ser, de certa forma, previamente importado. Então, a View Imports ela pré-disponibiliza isso para você. Aqui, por exemplo, ela está importando os tag helpers. Então, por exemplo, sem os tag helpers, você não conseguiria fazer algumas coisas. Por exemplo, aqui nós não temos um formulário, mas, por exemplo, aqui, se você viesse a ter um tag helper, asp for alguma coisa, por exemplo, você não teria isso funcionando caso você não tivesse feito a importação dos tag helpers aqui. Inclusive, quando você criar seu próprio tag helper, você também vai precisar registrar ele aqui embaixo. E nós vamos também fazer a escrita, né, de um tag helper customizado para a gente entender um pouco melhor até como usar mais essa ferramenta. E agora sobrou aqui algumas views. Essas views que possuem um underline na frente, dá a entender que elas são uma view parcial. Só que elas não têm exatamente o comportamento de uma view parcial que nós vamos ver daqui a pouco. É mais para dizer assim que essa view ela tem um sentido complementar a uma view. Né? Que nem a própria layout, apesar de ser uma view master, vamos dizer assim, ela é complementar, porque na verdade ela complementa apenas a questão do design. Então é muito utilizado esse underline na frente das views para dizer que ela não é uma view com uma intenção única, ela faz parte de um conjunto que trabalha junto. Por exemplo, essa view de cookie consent partial. O que acontece aqui? Muitas aplicações web, você já pode ter notado, que exibe a seguinte frase: ó, esse site utiliza cookie e nós queremos que você dê um OK aqui para dizer que você entende que nós usamos cookies e que você aceita que nós usamos cookies. Então, o ASP.NET já implementou isso como padrão, porque é meio que uma certa norma, não é todo mundo que aplica, mas é de bom senso utilizar. Então, o próprio ASP.NET já tem um cookie que guarda essa informação de consentimento. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui o ASP.NET, né, ele está pegando
a informação e criando o cookie, né? E se nesse caso você já deu o consentimento, ele não vai exibir essa div, que mostra exatamente essa informação, né? Olha, eu aceito que vocês utilizem os cookies, etc. Estou de acordo. Então aqui tem um botão que quando você aceita, né, ele vai executar esse JavaScript para dizer, olha, esse usuário já aceitou. Quer dizer, na próxima vez que você for visitar essa página, ele não vai te perguntar de novo, porque ele está controlando via cookie o seu consentimento. Isso nós vamos ver na prática também, mas é mais para dar a entender qual que é a funcionalidade. Validation Scripts Partial. Então, por exemplo, aqui, tudo que for depender de validação JavaScript, formulários, por exemplo, né, vai ter que utilizar esse tipo de referência de script. Então aqui nós estamos referenciando jQuery Validate, jQuery Validate Unobtrusive. Você pode notar nesse momento que existe uma técnica envolvida aqui, né? Além das próprias referências diretas de script, existe aqui um environment e tudo mais. Isso vai ser explicado mais à frente. Mas é uma view parcial onde que toda vez que você precisar incluir esses arquivos aqui, você chama essa view parcial. E por último, a view de error. É uma view que mostra uma mensagem de erro na tela. Ok? Então, toda vez que ocorrer um erro, e esse erro for tratado pela aplicação ASP.NET, vai ser chamado este error, e ele vai exibir na tela, olha, ocorreu tal erro, né? Detalhes do erro, aqui o request ID, etc. E isso nós vamos customizar para a nossa aplicação também. É mais para ter aí já um padrão implementado. Tá ok? Então, são essas views aqui que nós temos por padrão na nossa aplicação, cada uma com sua responsabilidade. É simples, não é nada muito complexo. E agora nós vamos entender alguns outros recursos que nós podemos usar, né, utilizando views de forma um pouco mais avançada.